Já imaginou como a falta de infraestrutura impacta a qualidade de vida aqui em Floripa? E o que acontece quando a ilha fica lotada durante a alta temporada ou quando as fortes chuvas vêm com tudo? Hoje vamos falar sobre o caos que isso causa no dia a dia de todos nós, turistas ou moradores. Neste vídeo vamos trazer a nossa visão sobre isso tudo, então vem com a gente! Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Arthur. E eu sou a Lica. Nós somos de Floripa e estamos fazendo uma série de vídeos sobre a nossa querida cidade. A gente sabe que Floripa tem vários atrativos. Ela é muito bonita, belezas naturais, praias magníficas. Mas nossos vídeos não são somente sobre isso. Floripa não é uma cidade só para turistas. Existem diversos pontos críticos e quem mora aqui o ano inteiro precisa conviver com eles. E a realidade de quem mora numa cidade é conviver com as dificuldades e com os pontos positivos dela. E Floripa é uma cidade extremamente turística. Isso faz com que muitas das informações de tudo aquilo que acontece por aqui não seja divulgado assim amplamente. E algumas coisas mais pontuais a gente consegue acessar e ver só pela mídia local. Existem alguns pontos críticos aqui na cidade que a gente já abordou em alguns outros vídeos. Antigamente, eles aconteciam mais nas temporadas de verão, mas agora eles estão acontecendo o ano inteiro. E esses pontos, eles têm uma origem comum, que é o crescimento da cidade, e nós não estarmos preparados para esse crescimento. E enquanto se discute sobre como deve ser esse crescimento e como a cidade precisa se organizar, novos moradores não param de chegar. Finalmente o velhinho está de volta! De volta mais ou menos, né? Tadinho, aconteceu uma coisa, uma tragédia com ele, mas ele tá... ele ainda tá inteiro. E deixei o Arthur guiar ele hoje. Foi boazinha, deixou dirigir, mas é porque ela tá chateada. E é por isso que o velhinho não tá aparecendo nos últimos vídeos. Olha só o que aconteceu. Alguma pessoa não sei como é que a gente pode dizer, mas talvez mau caráter, bateu e fugiu. A Lívia foi no supermercado, foi fazer umas comprinhas e alguém passou, bateu e acabou danificando o velhinho. E não foi só para-choque, tem aqui um pouquinho também na parte de lata e isso aí vai ter que ser hospitalizado para poder corrigir um pouquinho. Mas de qualquer forma, hoje a gente botou ele para rodar. Ontem eu me dediquei a dar uma lavada nele, né? Ele fez por merecer. Aí, porque eu lavei, ela deixou eu dirigir hoje. Gente, mas pensa assim, o susto, porque parei no mercado e eu só fui ver quando eu cheguei em casa. Então eu cheguei em casa e aí eu voltei correndo lá, os rapazes me passaram tudo direitinho que eu precisava, me ajudaram. As imagens estão lá, eu fiz BO, mas... No final das contas é que não acontece nada, né? A gente sabe. Não acontece nada. Uma paciência, vamos correr atrás, fazer o nosso, corrigir e se empolgar novamente a rodar com o velhinho, porque ela deu uma broxadinha nisso aí. Acabou que ela não quis, não, agora eu não quero sair com ele e tal. Mas eu insisti, falei, não, a gente tem que rodar, a gente gosta de andar com o Fusquinha, a gente tem um carinho por ele, então... Vocês dizem aí, vocês gostam de ver a gente rodar com o Fusquinha? É legal? Eu acho que dá um clima, né? Eu fiquei bem chateada, confesso. Eu fiquei com receio, assim, eu não quero mais rodar com ele tanto por aí, vai que acontece de novo ou algo pior, sei lá. Me apeguei um pouco ao trauma do acontecido, mas aos pouquinhos acho que vai deixando passar. Estamos aqui então agora no Rio Tavares. Bem aqui, esse córrego é do Rio Tavares que passa aqui, tem uma ponte. Bem aqui nessa avenida onde tem as 3 pistas, onde a gente chama de 2 vai, 1 volta. Na verdade são 3 faixas, a do meio ela é reversível, dependendo do fluxo muda o trajeto. né? Vai duas no sentido que tem mais fluxo e volta uma. Normalmente acontecem algumas chuvas fortes aqui em Floripa e essa região do Rio Tavares ela acaba sempre alagando. Aqui nessa última chuva que teve bem forte, essa ponte aqui acabou sofrendo um pouquinho.
Não a questão estrutural da ponte, ela tá tudo ok, mas as cabeceiras dela, pela forte fluxo de água, acabou rachando bem a emenda do asfalto na cabeceira da ponte. Então a prefeitura acabou vindo aqui de uma forma paliativa, resolveu, botou um material, botou um asfalto, mas é algo que tem que ficar de alerta porque é uma região bem vulnerável aqui de Floripa. Aqui nesse trecho dessa avenida do Rio Tavares é a parte mais crítica, que alaga bastante. Aqui com frequência alaga e muitas vezes eles acabam interditando pela passagem por aqui. Lá no final a gente vê a parte do elevado da Seta. Então a gente estava lá no começo, onde é a ponte do Rio Tavares, que tem o elevado do Rio Tavares, e aqui é o elevado da Seta, que vai em direção ao aeroporto. Então essa região toda aqui, com frequência, fica debaixo d'água. E o que influencia também essas cheias aqui nessa região? Aqui ao redor é uma área de mangue, é quase como se fosse um banhado. Então, quando tem a influência de alguns outros efeitos da natureza, além da chuva, que é a lua cheia e a maré cheia, não tem. Pode ser qualquer chuvinha, mesmo que pequena, e aqui já começa a acumular água. E como recentemente foi muita chuva, muito além do normal, isso influenciou ainda mais, e se agravou ainda mais essa situação nesse lugar. É um banquinho, né? Um lugarzinho para sentar aqui, ó, ficar fofocando, vendo a vida passar. Só que não, né? Muretinha para que a água não entre dentro da loja, cara. Olha lá o nível da loja lá embaixo. E fizeram uma muretinha realmente para que a água não invada a loja. Essa é uma área bem comercial e a gente vê que a galera vai se adaptando como pode, colocando blocos, fazendo murinhos de contenção, fazendo com que as construções, os negócios mais novos sejam cada vez mais altos, né? Mais distantes do nível da rua. E recentemente, ali em 2023, foi feita um processo de limpeza aqui atrás para justamente dar vazão para toda essa água, né? Como se tivesse um canal ali atrás, onde é tudo mangue, foi feita essa limpeza. O problema é que tudo aquilo que envolve questões ambientais aqui em Floripa é sempre muito complexo de ser feito, de ser tratado e lidado, e muitas vezes acaba indo até parar na justiça para que aconteçam essas liberações necessárias para que essas obras possam ser feitas. Já aqui, bem na chegada da ilha, está a estação de tratamento de esgoto, bem aqui atrás. Ela hoje não atende mais a toda a demanda, tudo aquilo que a cidade produz, e já faz tempo. Em alguns momentos, especialmente dependendo do vento, a gente consegue sentir um mau cheiro aqui bem forte. E aqui, do lado ali onde tem as bandeiras, agora com as chuvas ficou tudo inundado. Então toda essa via de acesso aqui, de saída da ponte, que vai para Beira-Mar Norte, estava tudo embaixo d'água. O principal atrativo de quem busca Floripa para ter o seu momento de férias são as praias e as belezas naturais, que muitas vezes acabam sendo comprometidas por todas essas questões que envolvem o saneamento, o destinamento do esgoto, inclusive as próprias chuvas, né? Porque quando chove demais, todos esses resíduos acabam que vão parando no mar, porque é uma ilha, então tudo que escoa vai sentido no mar. E isso afeta também a qualidade da água. Antes das chuvas estava em 71% de balneabilidade, ou seja, 30% dos pontos de coleta ali para fazer essa verificação estão comprometidos. E isso vai variando, eles vão fazendo periodicamente justamente para avaliar, mas no norte da ilha, todas as principais praias estão lá com boa parte, né, mais da metade da quantidade de pontos avaliados. Então, a praia de Ponta das Canas, por exemplo, dos 4 pontos avaliados, 3 estão impróprios para banho. Então, é uma questão muito séria. E com certeza, agora depois das chuvas, eu até nem recomendo muito ir para o mar, porque vai estar cheio de sujeira e isso vai se proliferando e acaba levando a um outro ponto que a gente tem visto muito intensamente aí nos últimos anos, que são as viroses. Agora, na primeira semana de 2025, saiu na notícia que tiveram já 500 casos desses problemas decorrentes de virose. Então, que realmente foram contaminados por algum tipo de vírus
que deu esse probleminha gastro, enfim, que a gente sabe que dá esses BOzinho, né? É recorrente, todo verão a gente sempre escuta a mesma notícia. Então, galera, né, temos que tomar um pouquinho mais de cuidado então, com higiene e tudo mais para poder precaver isso. Inevitável a gente querer ir para o mar, óbvio que a gente vai, mas tem que ficar esperto, porque dá uma olhadinha aí num site que diz onde é que tem as praias ou os pontos que estão com a balneabilidade afetada. Claro que também a gente precisa levar isso com um certo cuidado, porque nem sempre essas informações vão ser exatamente verídicas, né? E olha que evento curioso a gente encontrou por aqui. Aqui atrás a gente consegue ver o Morro do Cambirela, aquele que nevou alguns anos atrás, só que agora não dá pra ver. O céu tá azul, agora fechou um pouquinho, não é que fechou, tá com um pouquinho mais de nuvem, mas o dia inteiro a gente tá sentindo como se fosse um ar mais denso, tipo uma neblina, mas eu não sei se é exatamente uma neblina. A sensação que a gente tem andando pela cidade é que tá evaporando toda essa umidade da terra e tá tudo meio estacionado por aqui, então a gente não consegue ver o morro lá atrás. Galera, a intenção dos nossos vídeos sempre foi criar alguma coisa mais descontraída, como se fosse realmente algo para lazer. E trazendo a nossa visão sobre Florianópolis, a nossa cidade, o que a gente vive, a nossa rotina, e sempre trazendo coisas positivas e coisas negativas. Óbvio que a gente adora Floripa, Floripa é um lugar maravilhoso, é lindo, não é à toa que todo mundo tá querendo vir morar aqui, mas a gente também traz alguns pontos de reflexão e pontos que realmente não atendem à necessidade da cidade, que precisam realmente de melhorias. No nosso vídeo passado, a gente estava com ele programado e infelizmente, bem no dia que a gente lançou o vídeo, foi um dia que aconteceu realmente um fenômeno de natureza bem grande aqui. Foi realmente uma catástrofe. Uma chuva fora do comum, disseram que foram mais de 200 milímetros em apenas 2 horas e diversas áreas da cidade realmente foram inundadas. Para algumas pessoas isso surtiu como se o dia que a gente postou o vídeo não fosse o momento adequado, só que é uma programação. O vídeo, quando sai no YouTube, a gente está já com ele programado para ser lançado. A gente não tinha como prever que um fenômeno de natureza assim ia acontecer. Então, a gente sentiu a necessidade de falar um pouco também dessas situações de Floripa, de mostrar que realmente a gente tem problemas aqui, como a gente tem falado. E essa questão de saneamento, de drenagem, é algo que realmente peca aqui na ilha. Então, a gente tem logo aqui atrás uma estação de tratamento de esgoto, onde a gente coleta todo, né, o resíduo do centro da cidade para ser tratado e ser lançado ao mar. Mas a gente sabe que Floripa nem 50% da cidade é atendido com esgoto sanitário. Muitas coisas são fossa. Com essas chuvas, elas vão todas levantando e vão indo para sistemas pluviais e acabam indo para a praia. Então a gente tem uma grande poluição nesse período e também as viroses que vão aparecendo aí, que a gente sabe que aconteceu bastante aqui na cidade. Avenida Hercílio Luz. Originalmente ela margeava o rio da Bulha, que é o principal rio aqui da cidade, do centro da cidade. E como a cidade não tinha estações de tratamento de esgoto e nenhuma estrutura para isso, todo o esgoto produzido no centro da cidade era destinado para o rio. E aqui no meio era um canal a céu aberto, então acontecia que era uma área que, né, tinha um cheiro ruim. Em 2005, toda essa área foi revitalizada e isso acabou virando aqui uma ciclofaixa, tem as mesinhas, banquinhos, praticamente uma área de praça linear, bem bacana, o pessoal aproveita muito, especialmente no período da noite. E isso foi feito também com a intenção de conter as enchentes que aconteciam por aqui. O que não foi suficiente agora recentemente, que a água veio e subiu e a gente viu ainda ali alguns trechos com toda a parte do piso ali toda revirada ainda. Ou seja,
foi dado prioridade para onde passam os carros e o restante tá na guarda. Alguns prédios aqui na Avenida Hercílio Luz tem esses tipos de portões que fazem uma vedação, como já é histórico essa questão de alagamento por aqui, então fazem uns portões desses aqui para poder conter e a água não descer para essas garagens do subsolo. E dá só uma olhadinha aqui, ó, é borracha, tá vendo? Para realmente fazer a vedação com pressão para que a água não invada aqui as garagens, que senão o prejuízo é grande, os carros lá embaixo no subsolo. Aqui atrás é o cruzamento da Avenida Rio Branco com a Osmar Cunha. É praticamente um eixo central da cidade. Essas vias são bem importantes para garantir realmente o fluxo e a mobilidade aqui no centro da cidade. Nessa região aqui, a gente também tem córrego canalizado e também acontecem alagamentos já de muito tempo atrás. E nesse último evento, que choveu bastante aqui em Floripa, isso aqui ficou tudo alagado. Essa água subiu aqui no nível quase que ali, ó, na metade daquele ponto de ônibus. Olha lá, do outro lado tem uma lojinha da Omo, aquelas lava roupa rápido ali. A água chegou na metade da porta de entrada lá daquela loja. Tá vendo esse prédio aqui atrás? Meus avós moravam aqui, eles tinham uma casa e isso me lembra muito bem que num Natal de 1995 teve uma baita de uma chuvarada, aconteceu praticamente a mesma coisa e a minha avó saiu com água no peito daqui, carregada pelo meu pai que levou para casa dos meus pais na época. E claro que traumatizado com toda essa situação, eles acabaram vendendo a casa. E como esse eixo é muito importante aqui para o trânsito da cidade, com ele todo alagado, a cidade parou, não tinha mais para onde ir, os carros ficaram trancados, a mobilidade da cidade ficou um caos. A gente sabe de pessoas que ficaram lá na 401 por mais de 4 horas para conseguir se deslocar por um trecho curto. E eu também, nesse dia, não voltei para casa não. Eu estava no trabalho, obviamente, para não voltar para casa e para não enfrentar trânsito e tudo mais, acabei ficando na casa dos meus pais. E aí só no outro dia que eu voltei para casa e ainda peguei uma baita de uma fila. Olha só a doideira. Eu tô vindo aqui na pista, na contramão, e lá é a pista normal, ó, com as duas pistas com carro. Provavelmente lá tá alagado uma das faixas. E eu tô vindo aqui pela pista que deveria ir para o centro. Tô indo na contramão aqui, mas foi a polícia rodoviária militar que mandou, hein? Que loucura, bicho. Olha isso, cara. Doideira. Olha lá, a pista tá alagada. E toda essa fila que eu peguei para voltar para casa foi ainda só na via que vai com o acesso novo do aeroporto, porque aquela pista que a gente mostrou um pouquinho anterior, que é aquelas 3 faixas lá do Rio Tavares, estava interditado, lá não passava nada. Realmente a polícia fechou aquele trajeto e não tinha como passar por lá. E mesmo assim, que 2 pistas estavam liberadas, mas só que como tinha muito alagamento ainda, não passava carro, eles acabaram liberando uma pista na contramão para poder melhorar o fluxo sentido centro-bairros. Gente, e teve uma coisa que aconteceu hoje que a gente levou um baita de um susto. Eu tava pensando aqui se ia falar ou se não ia falar, né? Porque na verdade eu fiquei com vergonha. Acabei batendo o drone. Bati num poste, cara. Olha só. O drone. Caraca. O drone se acidentou. Foi um baita de um susto. Tava fazendo um take lindo, mostrando o fusquinha, aquela coisa assim, com um solzão, tava lindo pra caramba, empolgado. Aí comecei a fazer uns giros e tal. Falei, não, tô dominando. O problema foi o excesso de confiança. Acho que foi excesso de confiança. E aí eu fiquei desatento, não vi um poste e ele acabou caindo, cara. Ah, que triste. E temos imagens. Temos imagens. Então olha só, o drone estava vindo, a gente estava fazendo a captação ali bem linda e tal. De repente a gente não vê mais nada. E nós dois estávamos acompanhando ali pelo controle
Levamos um susto, a gente achou que ele tinha sido atropelado, mas não. Felizmente ele bateu e caiu pra dentro, porque ainda corria o risco de ele cair na estrada. Então foi sim um susto bem grande, podia ter dado algo pior. E ele até que não ficou tão mal assim, né? Não, na verdade só danificou as hélicezinhas e aí ele vem um kitzinho com hélice, então depois eu vou trocar, botar umas hélicezinhas novas e aparentemente ele tá ok, não surgiu nenhum, acho que não deu nenhum dano nele, eu liguei e tal, tá tudo funcionando. Mas não fizemos testes. Mas ainda não botei pra cima de novo, vamos ver. Mas, passado o susto, fica o aprendizado. Vamos ver se eu vou querer continuar voando. Eu no trauma com Fusca e o Arthur no trauma com drone. Será que agora só eu que vou pilotar o drone? Será que vai? Não, ele vai voltar a pilotar sim e continuaremos a ter belas imagens. E o que fica de reflexão pra gente disso tudo são as perspectivas, né? A gente vê muita coisa muito tapa-buraco, mas poucas resoluções de fato para tudo aquilo que a cidade tá, por toda a transformação que a cidade está passando. Pô, a gente sabe que não tem nenhuma receita, nenhuma mágica, não existe nada milagroso, mas a gente sabe que precisam ser tomadas atitudes mais severas, mais drásticas para que as coisas melhorem realmente. Não vai parar de vir gente, não vai parar de a cidade crescer, ela vai desenvolver de qualquer jeito, vai começar a ter mais construções, isso é óbvio. Tá muito claro no novo plano diretor que a cidade vai crescer muito ainda, então a gente só pensa que a infraestrutura precisa acompanhar esse crescimento. E até o momento a gente não tem nenhuma perspectiva em relação a isso. Tudo aquilo que a gente vê são questões paliativas mesmo. Então, abrir um buraco, tapa um buraco. São mais pontuais, né? Mais pontuais. São soluções pontuais. Aqui tem um problema, resolve aqui. Aqui tem outro problema, resolve ali. Mas, pensando numa questão macro, como é que a gente vai realmente mexer na cidade de uma forma grande? A gente não vê essa movimentação. Precisa de uma grande transformação. E isso, não sei se um dia vai acontecer, até para acompanhar e comportar tudo isso que está acontecendo. E a gente já mostrou em outros vídeos aqui, né, o tamanho dos empreendimentos que têm sido feitos aqui na cidade, na ilha. A dimensão que as coisas estão tomando são muito maiores do que aquelas que precisa sustentar tudo isso, envolver, embrulhar tudo isso, para entregar para a população. Bom, pessoal, isso é um pouco de desabafo, enfim, a nossa percepção. A gente viu que esse vídeo realmente era necessário para poder falar um pouquinho mais sobre o que aconteceu. E é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente sente. Então, quem está acompanhando os nossos vídeos já sabe, a gente já falou sobre isso em outros momentos, de diferentes maneiras, e isso é mais um pouquinho. E diante do evento que aconteceu, da proporção que as coisas tomaram, a gente sentiu essa necessidade de vir aqui e expor isso novamente. Então fica aí como uma forma de dizer que sim, estamos preocupados com o rumo que as coisas estão tomando. E claro que é uma forma da gente também contribuir para que mostre a realidade de Floripa. A gente está aqui mostrando do nosso jeito, da nossa forma, como é que é. Tinha muito mais coisa para mostrar, com certeza a cidade é enorme, a gente não consegue num vídeo mostrar tudo o que aconteceu com a cidade. E é claro que é só procurar por notícia, colocar no Google, que tragédia vai ter de monte para poder mostrar, e enfim, é a tragédia que vende, né? E a gente também não quer ficar só mostrando sombra e água fresca, praia, dia lindo, de sol, surf, bom também, a gente gosta e a gente está sempre fazendo isso, sempre que dá, mas a gente quer compartilhar um pouco dessa parte que é viver a cidade. Galera, espero que tenham gostado aí desse vídeo. A gente vai tentar agora mostrar mais coisas legais e divertidas. E até a próxima. Tchau! Valeu!